Oi, gente! Tá começando agora mais um IBT em Ação. Terça-feira, às 3 horas da tarde, Mães Unidas em Oração. Venha orar pelos profissionais de ensino e pelos alunos. Na quarta-feira, às 8 horas da noite, temos o culto de oração e palavra. É tempo de interceder por vidas. Domingo, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola bíblica dominical. Venha estudar sobre a palavra de Deus em uma de nossas classes. Domingo, às 10h20 da manhã e às 7 horas da noite, culto de adoração e palavra. O Senhor é o único digno de toda a honra e louvor. Você, deseja fazer parte da família IBT? Procure ainda hoje o pastor Cláudio Ludigero e venha servir ao Senhor neste lugar. Escola Bíblica de Férias. Já estamos preparando uma grande evangelização para as crianças no mês de julho. Você já se apresentou para esta missão? Procure ainda hoje a irmã Janete Ludigero. Retiro para casais no Arcozelo Palace Hotel. Você já fez a sua inscrição? Melhores informações com o casal Jair Júnior e Daisy. Quilo do Amor. As classes da EBD estão responsáveis por alimentos para o auxílio de famílias necessitadas. O Ministério de Comunhão e Serviço Social conta com o apoio de cada cristão para a formação das cestas de mantimentos. E foram esses os anúncios da semana. Eu espero que você tenha entendido. Agora se desconecte de tudo lá fora porque o culto já vai começar. Boa noite, igreja, mais uma vez. Para você que está aqui no templo, seja muito bem-vindo. Tem visitantes na nossa casa, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Os irmãos que estão próximos, por favor, dê aquele abraço apertado que a gente gosta de dar. Vocês sintam-se à vontade na nossa casa, que é a nossa igreja, né? Um lugar onde nós podemos adorar o Senhor com liberdade e ele é o motivo da nossa reunião aqui neste lugar. E nós continuamos, né, com a questão da internet fora do ar ainda, então vou registrar aqui o que a gente já falou pela manhã. Nós estamos com problema de internet na região e por esse motivo os nossos cultos estão sendo gravados e nós estamos disponibilizando nas redes sociais um pouco mais à frente. Então, o culto de agora de noite vai passar às 10 horas da noite. E nós vamos fazer assim até que se normalize essa questão da internet. E nós vamos estar orando para que Deus haja, porque Ele pode todas as coisas e qualquer coisa. Então, até a internet a gente coloca diante do Senhor para que Ele haja ali e faça o mover dEle. E tudo contribui para o bem, né? E talvez o Senhor esteja permitindo que isso aconteça para os nossos irmãos voltarem a vir na igreja, a gente não sabe, né? Então, que o Senhor faça o agir dele como ele quiser. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor para glorificar o nome dele. Eu não sei como você se sente, mas eu fico muito animada, porque é um momento onde a gente pode adorar o Senhor como família, como corpo de Cristo e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Mas isso só acontece se nós estivermos com o nosso coração, os nossos ouvidos atentos. Se nós estivermos preocupados com outra coisa, a gente não consegue ter essa comunicação. Então, a minha oração, o meu desejo nessa noite é que você não se desconecte, que você fique totalmente ligado naquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Porque Ele sempre tem algo de especial para todos nós. Então não deixa que nada atrapalhe o agir do Senhor no seu coração. Louve a Ele de todo o teu coração. A palavra de Deus diz que Ele deseja encontrar verdadeiros adoradores. E que nessa noite Ele encontre aqui, em você, em mim, adoradores verdadeiros, com amor ao Senhor. Vamos nos colocar de pé? Nós vamos iniciar o culto de adoração ao nome do Senhor, lendo o texto de Deuteronômio, o capítulo 20, versículo 21, 10:21, que diz assim: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas
que vocês viram com os próprios olhos. Amém. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e há de ser eternamente. E todo joelho se dobrará em louvor ao nome do Senhor. E é isso que nós vamos cantar. Louve com o teu coração, com a tua alma. Diga, Senhor, todo nome, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Do Senhor jamais passará. Ele é o nosso eterno Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós vamos declarar isso. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Toda língua confessará a ti, Senhor. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Nós declaramos aqui que o Senhor é soberano sobre nossas vidas. Senhor, nós queremos clamar ao teu nome, cantar ao teu nome louvores, declarando que só tu és o Senhor. Te amamos, Deus, desejamos ter mais e mais da tua presença, desejamos conhecer-te mais e mais. Deus, obrigada pela liberdade que nós temos de te louvar neste lugar. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te servir em todo o tempo. Que seja, Deus, esse culto agradável ao Senhor, que o Senhor venha participar, ó Deus, agindo em cada coração nessa noite, que seja a noite de salvação, transformação de vidas, Deus. Nós não viemos aqui fazer nada diferente do que somente te glorificar. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada por quem o Senhor é em nossas vidas. Nós te damos honra, glória a Deus ao teu nome. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.
Ainda em pé, vamos juntos ler o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados neles, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluia. Nós vamos cantar a canção que diz que nós vivemos de milagres e nós sabemos que o nosso milagre é Cristo Jesus. Sabemos que Ele tem agido em nossas vidas e é nele que nós somos firmados. E é isso que nós vamos cantar. E durante essa canção você vai poder trazer o seu dízimo, a sua oferta, entendendo que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. Você que está nos visitando, por favor, não sinta-se constrangido, porque esse momento é um momento nosso. Mas o seu coração deve ser de gratidão ao Senhor, entendendo que tudo que nós temos é dele. Então louve ao Senhor conosco, diga: Senhor, eu vivo de milagres e o Senhor tem cuidado de tudo, e em todo o tempo, né? Agradeça ao Senhor nessa noite. Vamos dizer: não há lugar. Não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Neste lugar o medo perde a vez. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar a paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que são de pé, como eles conseguiram. Que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar. Diga: Senhor, não há lugar melhor do que a tua presença. Diga: Senhor, eu te pertenço e eu não quero nunca sair da tua presença. Que o Senhor está só nesse lugar. O medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento.
agora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Você pode dizer a resposta? A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia. Tudo que o Senhor faz é perfeito. A palavra de Deus diz que Ele não erra nunca. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E a gente só precisa descansar nele. E o nosso desejo é esse: Senhor, eu quero viver descansando no Senhor, sabendo que a Tua vontade é perfeita. Amém? Você pode sentar no seu lugar? Essa semana é uma semana festiva para alguns dos nossos irmãos. E já começa por hoje. A nossa irmã Maria das Graças faz aniversário. Durante a semana, a nossa irmã Ana Clara, nossa irmã diaconisa Dálvia Matos. E aniversários de casamento, nós temos a Georgina e José Amaro. Que nós estejamos agradecendo ao Senhor por essas vidas. E eu vou registrar com vocês alguns nomes que carecem das nossas orações. Vamos continuar clamando ao Senhor pelo nosso irmão Carlos Sebastião, pelo Robson, nossa irmã Miriam, nosso irmão José Mendes, o Jurendi e o Juan, esposo da nossa irmã Angel. Todas essas pessoas estão em recuperação. O Juan está aqui com a gente hoje, mas a gente continua orando, intercedendo por ele, para que o Senhor esteja cuidando, né, de cada processo nessa recuperação. Sara já está em casa? Olha que bênção. A Sara, adolescente lá na Central de Olaria, o pastor está me passando a informação que já está em casa, já foi até no culto lá na igreja. Glória a Deus por isso. Nós estávamos intercedendo por ela e como é bom ver que o Senhor é perfeito, no tempo dele Ele age. A gente continua orando ao Senhor pela nossa irmã Leia Coelho e vamos continuar orando pelo Raul, sobrinho da nossa irmã Isaura, e a Rebeca, radical da EF. E a esses nomes eu vou acrescentar aqui o Ito, que é tio da nossa irmã Valéria Salgado, foi internado meio que às pressas, e nós estejamos orando para que o Senhor esteja abrindo as portas, né, exame, essas coisas todas, até para investigar o que está acontecendo. E estejamos sustentando a família da Sandra, também conhecida da nossa irmã Valéria, que a família está enlutada, que nós estejamos orando, né, porque sabemos que o Espírito Santo de Deus é consolador e que esteja consolando aquela família. Eu vou pedir à nossa irmã Sara que ore neste momento, agradecendo a Deus também pelos dízimos e pelas ofertas que foram aqui depositadas. Oremos. Santo Deus, Eterno Pai, obrigada, Deus, porque podemos estar aqui, ó Pai. Obrigada, ó Pai, porque sentimos a Tua presença, ó Deus. Colocamos em Teu altar, ó Deus, com os corações gratos, ó Deus, os aniversariantes, ó Deus, que o Senhor possa estar derramando ricas bênçãos, ó Deus, nas vidas deles, ó Pai. E pedimos também, ó Deus, por aquelas pessoas, ó Deus, que necessitam, ó Pai, da Tua intervenção, ó Deus, necessitam do Teu cuidado, ó Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro a essas vidas, ó Pai. Colocamos em Tuas mãos, ó Deus,
Dê sabedoria, Deus, à nossa igreja para administrar, ó Deus, o dízimo e as ofertas, ó Pai, que tudo possa ser feito, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Essa oração que te faço, eu te sou grata por tudo, em nome do Teu santo Filho amado, Jesus. Amém. Amém. O texto de Salmo 119, versículo 89 e 90, diz assim: A Tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A Tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra, que firme subsiste. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Pode abaixar um pouquinho, senão a voz já não é boa. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Marcos 8, capítulo 8, versículo 22, até o verso 26. Amém? Se alguém está aqui na misericórdia aí, Novo Testamento, Marcos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Pai amado, estamos diante da Tua palavra, Deus, e te suplicamos sabedoria, direção, que o Teu Espírito nos conduza ao entendimento daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, e que vidas que estão aqui presentes possam estar atentos a ouvir a Tua voz, e que saiamos daqui certos de que tivemos um encontro maravilhoso contigo, que podemos louvar a Ti, mas também podemos ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Essa é a nossa súplica, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos diante de um texto que nos leva a várias perguntas. Eu não sei se você já leu esse texto e teve todas as respostas. Se você fez isso, glória a Deus por isso. Porque quando a gente lê esse texto, algumas perguntas surgem. Vamos lá. Primeira pergunta: por que Jesus levou o cego para fora de Betsaida? Por que ele não curou na frente de todo mundo? Por que ele aplicou saliva e lhe impôs as mãos? Por que perguntou ao homem se estava vendo alguma coisa? Por que a cura foi em 2 estágios? Por que Jesus não permitiu que depois de curado, aquele homem entrasse em Betsaida? Eu creio que se você parar para pensar, essas questões ficarão cada vez mais complicadas se nós não pedirmos a Deus sabedoria. Mas eu quero apresentar um texto nessa introdução que dará o caminho para encontrarmos as respostas ou o entendimento para elas. E são as palavras do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 13, verso de 9 a 12. Se você puder botar aquele dedinho marcando Marcos
capítulo 8, e lá para o texto de 1 Coríntios, em breve você vai ter isso lá na tela. Nós estamos implantando um novo sistema de culto para passar todos os textos que nós vamos falando, e a pessoa lá do Data Show vai estar podendo produzir o texto para facilitar você que, porventura, tem dificuldade de encontrar o texto, você vai poder ler. Mas diz assim o texto de Paulo: pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo, nesse texto, expressou dois momentos. E ele diz: um imperfeito e o outro perfeito. Um ainda infantil e o outro já pessoa formada. Um reflexo obscuro e depois face a face. O conhecer em parte e o conhecer plenamente. Meus amados, não são apenas jogo de palavras. Há um significado profundo nas colocações do apóstolo. E creio que nos auxiliarão a olhar esta cura do cego de Betsaida, além de uma cura física. Havia um significado profundo nesse momento do ministério de Jesus. E tem a ver com a vida cristã. Eu quero que você, meu querido ouvinte, esteja atento às palavras do texto. E que tenha em sua lembrança que Jesus sempre tem um propósito em seu falar e no seu agir. Nada que Jesus faz é por acaso. Nada que Jesus fala perde o sentido. E com extrema humildade, peçamos a Deus que revele a cada um de nós o ensino que devemos extrair das Escrituras, e que o Espírito Santo, Ele nos guie nessa reflexão. Bem como tema, visão clara. Em primeiro lugar, que necessita de um passo importante. Jesus, diz o texto, estava numa aldeia, a aldeia de Betsaida. E você pode não se lembrar, mas essa aldeia é a aldeia de Pedro, André e Filipe. É onde eles moravam, aldeia de pescadores. E o texto nos revela que pessoas trouxeram um cego até Jesus. Ela não diz se eram amigos daquele homem, ela não diz quais são as pessoas, quais os nomes dessas pessoas, mas elas tinham um pedido para Jesus, que Jesus o tocasse. Podemos então descartar da nossa reflexão que este homem era um cego de nascença. Porque no texto não menciona tal condição. E em segundo lugar, quando este homem tem o primeiro momento de cura, ele diz que vê homens como árvores. Ou seja, ele tinha o sentido do que é um ser humano e do que é uma árvore. Portanto, esse homem não era cego de nascença. Então, é importante, para que tenhamos uma informação sobre esta cegueira, aquilo que William Barclay pontuou sobre a cegueira no Oriente. Diz ele que a cegueira era e ainda é uma das grandes maldições do Oriente. Era causada em parte por oftalmias e em parte pelo caustigante resplendor do sol. E era grandemente agravada pela falta geral de conhecimento de higiene e limpeza. Era comum ver uma pessoa
com crostas de matérias nos olhos, sobre os quais persistentemente se detinham as moscas, e muito naturalmente isso difundia a infecção, e a cegueira era um açoite na Palestina. Este homem, porventura, poderia ter acontecido um desses casos. Ele pode ter ficado cego por algum outro motivo, mas ele não nasceu cego. Mas note que Jesus viu fé naquelas pessoas que trouxeram ele. Aqueles homens ou aquelas mulheres, não sabemos, são pessoas que trouxeram aquele cego até Jesus, acreditavam que bastava um toque de Jesus e que aquilo seria o bastante, e aquela visão seria recobrada. Aquele homem, ele estava acostumado a ser conduzido pelas pessoas. Ele tinha essa dependência cruel, por não poder mais caminhar sozinho. Então diz o texto que Jesus o toma pela mão e o conduz à parte. E aí a primeira resposta já vai vir agora, porque Jesus queria que a fé daquele homem fosse fortalecida. Jesus não queria apenas ver a fé daqueles que levaram, mas Jesus queria ver a fé daquele homem em particular. Por isso Jesus utilizou ações que levariam aquele homem a crer. Jesus não precisava da saliva. Jesus também não precisava, em outra ocasião, fazer lodo e cobrir os olhos do cego de nascença e mandar ele ir até o tanque de Siloé. Mas Jesus fazia esses atos para que aquela pessoa que estava sendo tratada, ela pudesse crer em algo que ela estava sentindo nela. Jesus queria fazer brotar uma fé naquele homem. Diz o texto no verso 23, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Era preciso que aquele cego sozinho exercitasse a sua fé. Em nenhum outro milagre Jesus fez uma indagação como essa. Aquele homem precisava expressar com suas palavras o que acreditava e o que se passava com ele. Presta atenção, querido ouvinte. É necessário este primeiro passo para conhecer o Senhor Jesus. É preciso fé no amor e na graça de Deus. É necessário que você creia que Ele pode transformar a tua vida. Acabamos de cantar que nós vivemos de milagres. E que excede todo entendimento aquilo que Deus vai fazer. Não podemos apenas cantar. Temos que crer. Temos que confiar que Deus tem algo de tremendo para fazer e a gente não sabe o que Ele vai fazer, a gente só tem uma certeza: Ele vai fazer. Da mesma forma que aquele homem precisava crer no poder de Jesus, você precisa ter fé no poder que há no nome de Jesus. Crê que o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, Ele purifica a tua vida da condenação eterna. Eu tenho que crer nisso. É preciso observar que as pessoas que levaram aquele cego tinham fé no poder transformador de Jesus. Muitos aqui acreditam que Deus pode mudar a tua vida, e por isso que ligam para você, por isso que convidam você, por isso que falam do amor de Deus para você. Eles falam de Jesus para que você também creia no amor de Deus, porque sabem por experiência a mudança que Jesus faz na vida daquele que se rende a Ele. É o primeiro passo, mas um passo muito importante. Crer de todo o coração e confessar que verdadeiramente crê em Jesus. Mas presta atenção que é um passo individual. Ninguém pode dar esse passo por você.
Porque se pudéssemos dar esse passo, com certeza daríamos, mas não pode. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, cada pessoa. O pai não vai poder fazer isso pelo filho, o filho não vai poder fazer isso pela mãe, nem pelo pai, nem a mãe pela sua família toda. É individual, ninguém pode dar esse passo decisivo, esse passo importante por você. Da mesma forma que Jesus levou aquele cego à parte, Ele te chama de forma singular e particular, para que você dê esse passo de fé, para que você creia no poder dEle. E você que está vivendo na cegueira do pecado, Ele diz: você consegue crer que eu tenho o poder de mudar a tua história? Esse passo de fé você vai precisar dar. Mas há um segundo ponto importante, visão clara, que necessita de mais conhecimento. Se pudéssemos fazer uma divisão do Evangelho de Marcos, essa divisão seria em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 8, verso 26, justamente o texto que acabamos de ler. E a partir do verso 27 em diante, com a confissão de Pedro, a segunda metade do Evangelho tem início. E você pode estar pensando: pastor, o que isso tem a ver com o cego? Se perdeu? Não. Na primeira parte do Evangelho de Marcos, o evangelista apresenta Jesus falando às multidões. Mas na segunda parte, Jesus irá se dirigir aos seus discípulos. Era o momento de preparar aqueles homens para a missão que viria. Por isso Jesus curou o cego de Betsaida em 2 momentos. Pastor Russell Shedd tratou essa cura de uma forma científica. Ele diz que a primeira talvez tivesse apenas restaurado a função dos olhos, e a segunda, a ação do cérebro que lhe dava a percepção mental daquilo que os globos oculares captavam. E pegando esse pensamento científico do pastor Russell Shedd, saudoso homem de Deus, podemos pensar assim: a sua visão no primeiro momento era uma confusão sem muita clareza que via. Verso 24 diz: recobrando a vista, já não era mais cego, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Muitas vezes, meus irmãos, pensamos na conversão de uma vez, com uma tomada de posição imediata, mas não podemos esquecer que alguns passam a enxergar aos poucos, não conseguem ver a beleza do amor de Deus com toda a nitidez. Eles estão tentando entender que vida nova é essa, que novo nascimento é esse. Uma prova disso é Nicodemos. Nicodemos ouviu do próprio Jesus: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos ficou pensando: mas como é isso? E diz o texto que Nicodemos, quando Jesus estava sendo para ser julgado, Nicodemos fala: mas vem cá, nós vamos condenar um homem antes de ouvi-lo? E aí aquelas pessoas olharam: vem cá, você agora é um deles? Nicodemos ainda estava tentando entender, mas ele estava ainda com uma visão meio obscura. Mas quando Jesus vai à cruz e morre, Nicodemos deve ter lembrado de tudo que Jesus falou naquele dia. E aí ele pede o corpo de Jesus. Agora já não é mais um cristão secreto, é alguém que se revela: ele é o meu Salvador. E ele, junto com José de Arimateia, vai sepultar Jesus. Muitas vezes a pessoa tomou uma decisão, mas não consegue compreender com clareza a graça de Cristo. Ainda diz: eu sou um pecador, como é que Ele me salvou? Como é que Ele pode mudar uma história tão ruim que eu tenho? Precisarão de um segundo momento,
de uma experiência mais aprofundada com Jesus. Eu não estou dizendo aqui que não existe aquela decisão imediata, existe. Mas nós não podemos pensar que todos serão iguais. Jesus não curou todos de forma igual. Os discípulos de Jesus estavam caminhando com ele, mas ainda não compreendiam toda a mensagem do Mestre. Moody escreveu: de certo modo, a cura do cego faz alusão à visão imperfeita que os discípulos tinham de Cristo. Assim como aquele homem, eles não estavam mais cegos, mas também não conseguiam ver muito bem. Somente o Espírito Santo poderia clarear a visão deles. E aí você pode dizer: pastor, eu queria entender melhor. Eu te dou uma ilustração de um grande homem de Deus, Pedro. Podemos trazer à memória o apóstolo Pedro. Você dá uma olhada no verso 29, desse mesmo capítulo, você não vai muito longe não. Diz o texto assim, olha: então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro: tu és o Cristo. Agora, depois dessa declaração marcante, olha o verso 32 e 33. E isso lhe expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, reprovar Jesus. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Vemos uma declaração marcante, depois vemos uma falha vergonhosa do mesmo homem, que ainda não consegue ter uma visão clara, ainda está confuso, como Jesus está dizendo que vai morrer, como ele diz que vai morrer e vai se ressuscitar, que história é essa? Como aquele cego ainda confundiam a visão que possuíam diante do ensino de Jesus, não conseguiam alcançar o entendimento das palavras do Mestre. O conhecimento sobre quem é Jesus, ele é gradual, até que se chegue ao pleno conhecimento, ao conhecimento completo. Verso 25. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Assim aconteceu com o cego. Jesus, então, estava ensinando através de uma parábola viva. Aquela cura era a verdade profunda do Evangelho. Todo cristão precisa crescer no pleno conhecimento de quem é Jesus. E Deus vai se revelando a seus servos à medida que ele cresce e busca cada vez mais o crescimento. Estão lembrados do texto de 1 Coríntios, capítulo 13? Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. O cristão não pode, não deve nunca se acomodar no acredito que já sabe tudo, eu já conheço toda a Escritura, eu já sei tudo sobre Deus, eu conheço as nuances do Evangelho. O cristão nunca pode pensar que sabe de todas as coisas. Sempre haverá algo para aprender. Sempre haverá necessidade de aperfeiçoar sua vida cristã. Barclay exortou: com toda a graça
e a glória de Deus diante de nós, podemos continuar aprendendo a vida inteira e precisaremos ainda a eternidade para conhecê-lo como realmente deve ser conhecido. Nunca servos limitados poderão conhecer o Deus eterno, o Senhor de toda a terra. O nosso processo é de conhecimento, de aperfeiçoamento. Mas, meus amados, nós precisamos aplicar também este princípio à evangelização, ao discipulado de vidas. Queremos muitas vezes ver a mudança imediata da pessoa. Queremos que a pessoa aceite Jesus, já pegue um cargo, já vá trabalhar e já realize grandes obras. Isso pode acontecer? É claro. Nós precisamos ter a lembrança de que também há mudança gradual, para que não desistamos das pessoas, para que a gente não diga, olha, já gastei todo o meu ensino para essa pessoa, eu me cansei dela. Não faça isso, porque Jesus não cansa de te ensinar. Me vem a lembrança de um pastor novo que chegou numa igreja, depois de uma sucessão pastoral, e as pessoas estavam ansiosas de ouvir a sua primeira mensagem. E aí ele deu o texto e pregou, e as pessoas gostaram, maravilhados com a palavra de Deus. Domingo à noite ele vem com o mesmo texto e prega no mesmo texto, e as pessoas maravilhadas com a palavra de Deus. Domingo seguinte, o pastor prega o mesmo texto, de manhã e de noite. E no outro domingo, o mesmo texto, de manhã e de noite. E aí a igreja começou a ficar preocupada. Foram até os nossos amados diáconos. Eu digo amados não é por força de expressão, não. Eu os amo. E aí eles foram falar com os diáconos. Olha, o pastor está com algum problema. Parece que ele só tem uma mensagem. E aí, relutantes, os diáconos chamaram o pastor. Pastor, há um mês, a mesma mensagem. A igreja está preocupada. E aí o pastor virou e falou assim, já começaram a colocar em ação tudo aquilo que vocês ouviram? Meus amados, muitas vezes a gente está acostumado a sentar no banco da igreja, sentar no banco ou no sofá de um pequeno grupo, ou sentar numa classe da EBD, ouvir e nunca colocar em prática. Não temos o pleno conhecimento, não temos uma mudança gradual, e muitas vezes a gente desiste, e diz, olha, só fala a mesma coisa, é lógico. A mensagem é a mesma, Jesus Cristo, não existe outra, pelo menos o grande apóstolo Paulo falou, a minha mensagem é Cristo. Temos que aprender a sermos humildes e dizer o que o Senhor tem a dizer para o meu coração nesse momento. O que o Senhor tem para me ensinar, Senhor. Nós não podemos nos esquecer de caminhar mais 1, 2 milhas com o mesmo amor do início da caminhada. Quando você falou de Jesus para aquela pessoa tomou a decisão, continue caminhando com ela até você ver que ela já sabe andar sozinha, e aí você fica de longe, como fazemos com os nossos bebês. O pai e a mãe ainda fica assim, querendo segurar, mas sabe que não é para segurar, que o cair e machucar o joelho faz parte do crescimento. Mas você está ali perto para levantar e dar aquele beijo curativo, né? Beijo de mãe é maravilhoso. Quando ela dá aquele beijo no machucado, melhor do que metiolate, melhor do que iodo. Cura tudo. Mas nós temos que deixar. Na vida cristã é a mesma coisa. A gente só tem que dizer para aquela pessoa, estou aqui. Se você precisar, conta comigo. Mas eu quero acompanhar você
no pleno conhecimento, porque eu também estou crescendo. Meus amados, ninguém aqui é mestre. Todos nós somos estudantes. Todos nós somos discípulos do mestre, que é o Senhor Jesus. E se você é uma pessoa atenta à mensagem que está sendo pregada, você deve estar se perguntando, mas por que Jesus levou aquele homem para fora de Betsaida? Por que Jesus disse para aquele homem não voltar lá? Porque todas as outras respostas já foram dadas. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 11, verso 20 e até o verso 22. E aí você vai entender por que Jesus agiu daquela forma na aldeia de Betsaida. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco, cobrindo-se de cinzas. Mas Deus lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Aquela aldeia presenciou muitos milagres de Jesus, mas não se arrependeram como deveriam se arrepender. Aquela aldeia queria ver os milagres, mas não reconheciam Jesus como Messias de Deus. Aquele lugar queria o espetáculo da bênção, mas não queriam o Deus da bênção. E aqui fica então registrada uma grande advertência para aqueles que ouvem a palavra de Deus, presenciam o agir de Deus e muitas vezes não cedem ao toque do Espírito Santo, não cedem ao chamado de amor do Senhor. O tempo se abrevia e o Senhor trará juízo às ações de rejeição. É preciso entender que Jesus não queria mais propaganda do seu nome ali em Betsaida. Ele diz, vai para sua casa. Portanto, aquele homem que era cego não morava em Betsaida. E ele diz, olha, não entre mais na cidade, não conte para eles o que eu fiz. Vai para casa e conta para a tua família. Vai para casa e vive a nova vida que eu estou te dando. Você, meu amado, pode estar cego, ou pode estar enxergando com muita dificuldade. Quem é o Senhor Jesus? Saiba que Jesus quer sarar você por completo. Saiba que Jesus quer dar a visão a você de uma forma que você não pode, não vai conseguir imaginar o que Ele quer fazer na tua vida. O que Ele quer é que você verdadeiramente enxergue o amor, a graça, o perdão dEle com toda a clareza, para que você possa crescer no pleno conhecimento de quem é o Senhor Jesus. Mas não esqueça do passo importante que você precisa dar, que é esta fé em Jesus Cristo. A fé de crer que Ele pode mudar a tua história, a fé de crer que Ele pode mudar toda a tua vida e que as coisas velhas vão ficar para trás e as coisas novas serão por causa dEle, não por causa de você. Muitos, como aquelas pessoas que levaram o cego, elas têm fé de que Jesus pode mudar a tua vida. Mas o Senhor Jesus quer saber de você. Ele quer ver a sua fé em ação.
Ele quer ver esta fé indo na direção do seu chamado e que você possa se entregar a Ele hoje dizendo: olha, eu não consigo entender todas as coisas, mas uma eu entendi, que o Senhor me ama e por mim o Senhor se entregou numa cruz para que eu pudesse ter essa oportunidade de salvação. É isso que Jesus quer, é isso que Jesus espera. Jesus estava encerrando um ciclo de ensino e estava dizendo para os seus discípulos com essa parábola viva: vocês ainda precisam aprender muito para entender e compreender completamente a missão que vocês têm. Jesus está dizendo para cada um de nós hoje: temos que aprender muito mais ainda para que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, para que o nome dele seja conhecido. Então, amado irmão, amada irmã, não se acomode. Não pense que você já fez muito, porque nada você fez. Você ainda tem que fazer muito mais. Que você possa dizer: Senhor, que os meus olhos vejam com clareza, que a minha fé seja uma fé crescente, que eu possa enxergar com uma visão clara quem o Senhor é e quem eu sou, para que eu seja, nas tuas mãos, o que o Senhor quer que eu seja, para a glória do teu nome. Que você, que ainda está cego, que ainda não consegue entender esse amor, e aí você pode estar na conjectura dizendo assim: mas como ele pode me salvar? Esse pastor não sabe nem a metade do que eu já fiz. Eu não, mas Deus sabe. E apesar de tudo que você fez, que você até se envergonha de contar, Deus te perdoa e te ama incondicionalmente. Ou seja, não é por causa do que você é ou do que você foi que Ele vai te impedir de se aproximar dEle. Pelo contrário, Ele te atrai, Ele te chama, e Ele te chama hoje, agora, para que você diga: Senhor, eu sou cego, mas eu quero ver. Senhor, eu sou cego, mas eu quero enxergar o teu amor, a tua graça e o teu poder. Abaixe sua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você, pedindo que Deus clareie a sua mente, o seu entendimento. Eu quero orar com você e por você para que você entenda a sua necessidade, a sua dificuldade. Pode ser que você não consiga enxergar com toda a clareza que o outro está enxergando, porque o outro já começou a sua caminhada e consegue andar um pouco mais à frente, no pleno conhecimento de Jesus, mas você ainda não está no mesmo ponto que ele está, mas isso não significa que você é inferior a ele. Você só precisa pedir: Senhor, eu preciso enxergar com mais clareza o que o Senhor quer da minha vida. Nessa noite, creia que o Senhor está querendo fazer isso. Ele quer fazer a cura completa, para que você entenda: eu preciso, eu necessito que o Senhor me toque mais uma vez, para que a minha fé seja renovada, para que eu manifeste a minha submissão e permita que o Senhor complete a obra que Ele tem realizado na minha vida. Pai amado, grandioso e amado Deus, Senhor de misericórdia, de amor, Deus onipotente, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que faz o que o Senhor quer, na hora que quer, da forma que quer, porque o Senhor é Deus. Neste momento, ó Pai, queremos que o Senhor fale aos corações daqueles que ainda vivem na cegueira, vivem ainda
distante da tua presença, porque ainda ficam remoendo os seus pecados e acreditando na falácia, na mentira de Satanás, de que o Senhor não os deseja, mas que o Senhor, neste momento, chame pelo nome, para que eles permitam que o Senhor os cure desta cegueira. Mas pode ser, ó Pai, que neste lugar, assistindo a este culto, estejam pessoas que já foram curadas, mas ainda não conseguem enxergar com toda a nitidez, com toda a clareza, ainda continuam buscando mãos, ombros para se sustentarem, porque a sua visão ainda não está plena para entender o teu amor, entender a tua graça, entender o teu perdão, entender que precisam estar cada vez mais perto de ti, para que os seus olhos sejam livres de todas as escamas, de todos os impedimentos, que a nitidez se torne presente na sua visão. A essas pessoas, ó Pai, eu te peço que elas reconheçam as suas necessidades, as suas dificuldades, e que nesse momento elas estejam dizendo: Senhor, me cura. Eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me cura para que eu possa dar esse segundo passo, esse estágio de aprendizado contigo. Pai amado, eu não conheço as pessoas, mas o Senhor as conhece. O Senhor tem o poder de falar a esses corações. Que o teu Espírito fale, Deus, para que deixemos as coisas de menino, as coisas imperfeitas, que busquemos, ó Deus, esse crescimento, esse amadurecimento, que paremos, ó Deus, de olhar para um espelho obscuro e passemos a olhar ao Senhor face a face, na certeza de que o Senhor está conosco e que temos o pleno conhecimento diário contigo. Pai, ministra a cura daqueles que precisam ser curados. Abre os olhos daqueles que precisam enxergar a beleza do teu amor, a beleza da tua graça, e não apenas estar num ambiente cantando sem ter esse sentido completo de quem o Senhor é. Pai, que hoje seja esse dia que marca o segundo estágio, uma mudança de vida para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração. Continue de olhos fechados, porque no nome de Jesus eu quero fazer um convite a você. O convite é direto, é claro. Você não consegue enxergar o amor de Deus, você não consegue enxergar a graça de Deus, você não consegue enxergar o quanto o Senhor te ama e por você morreu numa cruz. Se você está nesse estágio, eu quero convidar você a dar um passo de fé, dizendo: Senhor, a minha vida é tua, eu estou me entregando a ti. Se você quer fazer isso, levanta teu braço no nome de Jesus. Se esse é o teu estágio de cegueira completa, de você não estar conseguindo enxergar nada, e você está pedindo aos outros para que orem por você, pedindo aos outros que te ajudem, pedindo aos outros, mas sem a fé necessária. O Senhor é o Deus que dá a fé, concede fé a todo aquele que reconhece que precisa de Jesus. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, levanta teu braço no nome de Jesus. Mas eu quero fazer o segundo convite. Pode ser que você já tomou uma decisão ao lado de Jesus, e você tem caminhado, você tem andado, você tem estado na igreja, você tem buscado
está perto do Senhor, mas a sua visão é como daquele cego de Betsaida. Você vê homens como árvores, você não consegue entender o motivo de Jesus ter salvo você, você não consegue entender esse amor que Ele tem por você, você não consegue entender essa graça que é derramada sobre a tua vida, você não consegue entender o perdão de Deus, e quando você peca, você se sente escravo do medo. Você não se lembra que Jesus te perdoa se você confessar, mas porque você não tem o pleno conhecimento dele, você ainda não deu o segundo passo de estágio, você não pediu a ele para tirar todo o embaraço da sua vida, da sua visão, mas você hoje quer que isso mude. Eu quero que você, com coragem, levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso desse segundo estágio na minha vida, eu preciso ter a minha visão clara, porque até hoje eu tenho vivido confuso. Se você quer fazer isso, levanta a tua mão bem alto para que eu possa ver. É passo de fé, é ato de fé, e eu digo para você, se você não crê nisso, você está com um grave problema de cegueira, porque Jesus, Ele te ama do jeito que você é, do jeito que você está, para transformar naquilo que Ele quer que você seja transformado. Se você quer, você pode, porque Jesus está chamando você. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Quero convidar a igreja a cantar essa música como você nunca cantou, rompendo em fé. Eu quero convidar você a dizer com essa música: eu tenho sido provado por Deus, eu tenho sido provado para que eu possa crescer, para que eu possa vencer, mas muitas vezes eu tenho medo de me lançar nos braços do Senhor e permitir que Ele me leve para mais longe, para o mais profundo do viver com Ele. Que você diga: Senhor, hoje chega, eu vou mergulhar profundamente e encontrar os teus braços, a segurança que eu preciso, para que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Vamos cantar? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada,
atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Amém? Poder sentar. Estamos no próximo domingo entrando em campanha de missões Rio, a evangelização da nossa cidade. E temos que romper em fé, crendo que Deus pode mudar a história dessa cidade. Amém? Mas eu preciso fazer a minha parte, você precisa fazer a sua parte. E nós temos grandes desafios. Os missionários Natan e Juliana estão desejosos de preparar vocês para esse desafio. E eles precisam que vocês digam sim a um grande desafio, um convite. Dia 15 de julho está sendo desejado um ensino avançado de evangelização, de evangelismo pessoal. Mas para que a gente possa tocar esse processo, esse projeto para frente, o Natan e a Juliana estão precisando dos nomes de vocês. Você sabe como evangelizar uma pessoa? Você tem as estratégias para fazer isso? Então, se você disser, eu sei em parte, mas eu quero conhecer mais, procura ainda hoje, Juliana e o Natan, dá o teu nome para o dia 15 de julho, é um sábado, de 1h da tarde até às 18, de 1 às 18. Então, já vai vir com a barriga forradinha do almoço e você vai estar tratando desse assunto. Se nós não conseguirmos o número de pessoas, nós não vamos fazer. Nós vamos adiar para um outro momento. Mas a ideia é aprendermos para aplicarmos. Eu aprendo a evangelizar e saio para evangelizar. Essa é a ideia. Então, se você quer fazer, procura ainda hoje o nosso irmão Natan, a nossa irmã Juliana, dá o teu nome. Eu quero participar desse projeto de aprendizado no evangelizar, para que você possa estar aprendendo a realizar essa obra maravilhosa e ir cumprindo o ID de Jesus nesse mês de missões. Ainda no mês de missões, nós temos uma grande EBF, só que falta obreiros para a seara. Algumas equipes estão formadas, glória a Deus por isso. Alguns já estão se movimentando e trabalhando, já tem gente pensando em como vai decorar a igreja, para fazer essa igreja ser atrativa, aquelas crianças que vão encher essa nave
do santuário, mas ainda muita gente dizendo, que bom, EBF é muito bom, mas não conta comigo. Meu amado, a obra de Deus, ela é feita, realizada pelos servos de Deus. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Você sabe pegar um grupo de crianças e ir para uma sala, ficar aguardando aquele trabalho terminar, pegar aquele grupo de crianças e levar para uma outra sala. Você sabe fazer isso, não sabe? Com certeza sabe. Você sabe ajudar no lanche, você sabe ficar na portaria, você sabe fazer algo para a glória de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não se omita, porque Deus vai cobrar de você aquelas crianças que se perderam porque você disse não para ele. Pastor, que é isso? É isso mesmo. Uma das coisas que você não pode é brincar com a vida daqueles que estão perdidos sem luz. Se nós desejamos pregar o Evangelho para mudar essa cidade, nós temos que trabalhar com crianças. Porque as crianças são justamente o alvo de Satanás para a destruição da nossa cidade. E aí você vê tantas coisas ruins, aí fica assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Não adianta dizer ai meu Deus e não fazer nada. O que você pode fazer, você faça. Se apresenta, procura a nossa irmã Janete, do Ministério Infantil, dá o teu nome, olha, Janete, me coloca onde você precisar que eu trabalhe. Eu já estou dizendo, se não tiver monitor, o pastor leva as crianças para todas as salas. Eu faço, e não vou fazer isso porque é minha esposa, não. Eu faço porque eu sei quanto essas crianças precisam de Jesus. Meus amados, quem trabalha com as crianças, e a gente chega lá na vacaria, ou elas encontram com a gente na rua, elas vêm nos abraçar. O irmão Dionésio é prova disso. Quando a gente está indo lá para a casa da Márcia, vem crianças de vários tamanhos e abraçam a gente. Oi, tio! Por que fazem isso? Porque se sentem amadas. Não fique sentado num banco dizendo, eu não posso fazer nada. Ah, eu estou com uma dor no joelho, pastor. Ah, eu estou com uma dor nas costas. Meu amado, se você ficar lá na classe com a nossa irmã Eni, sentada, orando, Senhor, usa a irmã Eni nesse artesanato para falar o coração dessas vidas, isso é uma grande obra. Se você ficar aqui no santuário com aquelas mães que não querem ir por artesanato, mas ficam aqui, e aí você sentar do lado delas e falar assim, posso orar com você? Posso falar do amor de Deus para você? Tem obra para todo mundo na casa de Deus. Não fica dizendo que não tem o que fazer, porque você tem o que fazer. O que eu só peço a você é que você pergunte para Deus, Senhor, aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Ele vai te dizer, porque Ele é Deus que fala. Um dia eu conto para vocês uma experiência que eu tive na sexta-feira. Um dia eu conto. A Eni já sabe, Janete já sabe, porque eu contei para essas duas pessoas o que Deus falou de forma assim clara. Antes de acontecer, Ele falou. E aí, no dia seguinte, aconteceu. E eu até falei para a Jana, eu fiquei arrepiado de ver como Deus, Ele fala com uma clareza tão grande. E naquilo que você não está nem pensando, Ele diz, é agora. E aí você diz, Senhor, eis-me aqui. Que você aprenda a dizer, Senhor, eis-me aqui. A gente precisa de gente no som, a gente precisa de gente no data show, a gente precisa de cada pessoa trabalhando nesse mês que é de missões. Então que você diga, eis-me aqui, Senhor. Temos muitas atividades para realizar. Não podemos ser cristãos de banco, sentados para assistir um culto. Mas temos que ser aqueles que adoram a Deus com a sua vida. Próximo sábado, tem uma reunião importantíssima aqui na igreja. Às 16 horas. É o culto da Laís, tem que falar baixo. Sabe por quê? Porque se ela souber, acabou a surpresa. A Laís vai ter, ela está até dormindo, viu? Ela é esperta, ela dorme nessa hora, para que ela não fique sabendo. Mas tem um culto da Laís. Ó, acordou, viu? Falei alto demais. O que nós estamos pedindo? Vai ser um culto de adoração a Deus.
mas se você puder trazer um pratinho de doce ou de salgado, para depois desse encontro espiritual, a gente fazer um lanche juntos, a gente conversar, a gente contar as experiências que nós temos tido com Deus, que você possa estar aqui. É para toda a igreja, 4 horas, no próximo sábado, dia 1º de julho. Abaixa sua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de graça. É um Deus que, apesar daquilo que somos, o Senhor tem a misericórdia na nossa vida e pela nossa vida. O Senhor fala conosco, o Senhor trabalha em nós e através de nós, quando nós nos submetemos à Tua soberana vontade. Queremos suplicar a Deus pela família lutada da nossa saudosa irmã. O seu filho, pastor, partiu para a glória e essa família agora chora. E a nossa irmã Valéria Salgado traz essa notícia para cada um de nós, para que a gente sustente essa família em oração. Pai amado, nós colocamos também os demais enfermos, mas nós temos uma gratidão muito grande por aquilo que o Senhor fez na vida da Sara. Pai, nós não sabemos como dizer obrigado a Ti pela Tua misericórdia. Aquela jovem, ó Deus, caminhou pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor a tirou de lá, porque o Senhor tem algo de maravilhoso para fazer na Sara e na sua família. Pai, o Senhor a conhece, então trabalha nesse coração, trabalha nessa vida, trabalha na Igreja Batista Central de Olaria, para que aquela igreja trabalhe naquela vida, acolhendo essa família com todo o amor, para que eles cresçam no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Pai, obrigado pela cirurgia que o Raul passou. Continua trabalhando na vida dessa criança, ó Deus, para que a alta aconteça o mais breve possível para a glória do Teu nome. Visita os nossos irmãos que estão enfermos, mesmo estando aqui na igreja, mas ainda se sentem com dificuldades. Muitas vezes é a virose, muitas vezes são outros males que têm afetado a saúde dos Teus servos. Pai, cuida daqueles que estão enfermos na vida espiritual. Sara eles, ó Deus, para a glória do Teu nome. Pai, nós queremos realizar um mês de missões Rio, para impactar a nossa comunidade, para impactar as famílias que moram aqui. Nós desejamos anunciar Jesus Cristo. Então, ó Deus, usa as nossas vidas, que façamos uma EBF, ó Deus, maravilhosa para a glória do Teu nome, que crianças sejam alcançadas, que elas conheçam e reconheçam quem o Senhor é. Levanta, ó Deus, obreiros para esta grande seara, e leva-nos em paz para os nossos lares. Que tudo aquilo que vivenciamos nesse dia marque o nosso coração, para que nós possamos mudar as nossas atitudes e possamos nos aproximar mais de Ti. Pai, aqueles que ouviram a Tua voz, mas que não tiveram coragem de tomar uma decisão, que o Senhor continue falando aos seus corações, e que ainda hoje eles tomem essa decisão, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. E aqueles que vão assistir o culto a Deus, que eles também sejam impactados pelo poder da Tua palavra, pelo Teu amor e pela Tua graça. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com a Igreja Batista da Transfiguração e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus leve você em paz. Ao som do pós-lúdio, nós estaremos despedindo, saindo deste lugar, na certeza de termos um encontro com o Senhor Jesus.